Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Como vimos no vídeo de ontem, crescem os relatos de pessoas trans arrependidas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Mas quem são esses tais destransicionadores, né? Bom, sendo curto e grosso, são pessoas que realizaram procedimentos para mudar de sexo e se arrependeram. Por isso é tão necessário um debate sobre a transição, em especial de crianças e adolescentes. Um dos casos mais famosos e emblemáticos é o da britânica Keira Bell, que no início de 2020, aos 23 anos, processou o sistema de saúde público britânico, conhecido pela sigla em inglês NHS, alegando que a equipe médica foi pouco criteriosa na avaliação da sua transição do sexo feminino para o masculino. Keira iniciou o processo de transição aos 16 anos e atualmente voltou a se identificar com o sexo feminino, o mesmo do seu nascimento. O caso de Keira não é isolado. Nas redes sociais é possível encontrar vários grupos e perfis com os relatos de destransição. Em grande parte do mundo, é reconhecido o direito das pessoas que sentem desconforto em relação ao seu sexo biológico de fazer a transição. Garantir que possam realizá-la de forma assistida, segundo os especialistas, é uma vitória importante para o seu bem-estar. O debate que a destransição levanta não é contrário ao direito de transição, mas evidencia algumas falhas no processo de acompanhamento, tema de grande importância, uma vez que algumas intervenções são totalmente irreversíveis. Há poucos dados científicos disponíveis sobre destransição, um grande problema que deveria receber mais atenção, né? Um estudo recente realizado pelo Instituto Fenway e pelo Hospital Geral de Massachusetts mostrou que 13% das pessoas transgênero em algum momento decidiram destransicionar. O resultado mostra que, de cada 100 pessoas, 13 não estavam preparados para a transição. E levando-se em consideração que a vida dessas pessoas fica seriamente prejudicada, não é um número a ser descartado, né? De acordo com o psiquiatra Alexandre Sadek, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, USP, casos de desistência costumam acontecer ao longo do acompanhamento multidisciplinar, feito antes do início da transição física, ou seja, o número de arrependimento é bem alto. A jornalista carioca Eugênia Rodrigues, estudiosa do tema e porta-voz da campanha No Corpo Certo, conta que há muitos casos de destransição e que já ouviu todo tipo de relato. Abre aspas. Tem mulheres que começaram o uso do hormônio, por conta própria. Outras foram atendidas em clínicas de identidade de gênero. Outras que passaram por uma suposta avaliação com psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. E tem também mulheres que conseguiram endocrinologistas que fornecem o hormônio sem pedir laudo nenhum, diz Rodrigues. Segundo ela, a maioria dos casos de destransição ocorre em mulheres jovens e lésbicas. A legislação brasileira autoriza cirurgias de adequação sexual, como retiradas de mama, extração dos órgãos reprodutores e a construção de genitais a partir dos 18 anos. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece intervenções cirúrgicas e terapia hormonal desde 2008. Antes do início de qualquer procedimento, o paciente passa por um acompanhamento multidisciplinar de pelo menos 1 ano para validar se há, de fato, a disforia de gênero. A avaliação requer um perfil médico e psicológico. A transição na infância é para lá de polêmica. A dúvida sobre a identidade é mais comum nas crianças, já que elas tendem a apresentar comportamentos de não conformidade de gênero, independentemente de serem trans. Por exemplo, meninos que gostam de usar vestido ou meninas que brincam com brinquedos ditos de meninos, O bloqueio hormonal é autorizado com o consentimento dos pais a partir de quando a criança entra na puberdade. O objetivo é evitar que desenvolva características associadas ao sexo de nascimento,
como a menstruação e o surgimento de pelos. Desde 2012, a Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgênero diz que os bloqueadores hormonais são intervenções totalmente reversíveis. Mas em entrevista recente à imprensa estrangeira, Erika Anderson, psicóloga na Clínica de Gênero para Crianças e Adolescentes da Universidade da Califórnia, disse não ter certeza se os efeitos psicológicos são reversíveis. Nos Estados Unidos, críticos levantam a hipótese de que crianças e adolescentes com diferentes transtornos ou lésbicas estejam sendo incentivadas a se definir como transgênero. Parte dos médicos, no afã de ser acolhedora, estaria errando a avaliação. A verdade é que centenas de destransicionadores que não estão tendo as devidas atenções, estão lidando com essa nova realidade sozinhos e isolados, abandonados não só pelos profissionais médicos, mas também pela comunidade trans, que antes chamavam de lar. Os relatos de problemas depois das cirurgias e o uso de hormônios são aterrorizantes, mesmo entre não destransicionadores. E para aqueles que se arrependem, é ainda pior. Depois do uso contínuo da testosterona, por exemplo, as mulheres podem se tornar inférteis, terão de lidar com pelos onde antes não havia, como no rosto, por exemplo. A voz será eternamente mais grossa, não tem jeito, não volta atrás. Fora que a maioria faz mastectomia dupla e, se quiserem um dia ser mães, não poderão amamentar. Isso sem falar nos inúmeros problemas de saúde. Nada disso faz sentido para mim, gente. A disforia, sendo um problema psiquiátrico, deveria ser tratado como tal. Mas o que está sendo feito é, se você não se sente confortável com o sexo do seu corpo, você transforma seu corpo, ao invés de tratar a disforia. É a disforia que deveria ser tratada, mas trata o corpo. Será que o fato de a terapia ser um processo longo e lento, além de ser infinitamente mais barato, tem a ver com essa escolha? É possível ensinar uma pessoa a conviver com suas insatisfações, mas é bem mais rentável fazer uma cirurgia de grande porte no seu corpo e transformá-la em um paciente eterno e escravo de hormônios, entre outras medicações também, né? Lembrando que a indústria que alimenta a afirmação de gênero não se resume às fábricas de cirurgia e a indústrias de hormônio, não. Tem a mídia, tem a indústria da moda, tem a indústria dos cosméticos, prótese, música, cinema, teatro e por aí vai, né? É muito dinheiro em jogo, queridos. Vai ver que tá aí essa opção, né, por tratar o corpo e não a mente. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, que aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.